Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, porque Ele já nos abençoou nesta noite e vai continuar nos abençoando. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu também creio. E até tranquilo por ver que Deus já vindicou, já tratou de coisas que nós já vínhamos guardando no coração para trazer. E Deus aliviou a gente. Tem uma certa ligação que a gente recebe antes do encontro que causa dor de barrigas, tensão nervosa, por mais oportunidades que a gente tenha tido, esse lugar aqui ele não é comum, mas é uma bênção estar aqui. É uma bênção estar aqui, não é? Amém. Primeira coisa que eu vi ao entrar aqui no púlpito foi o Caleb. Abraço, Deus abençoe a Amáblia. Deus abençoe, bom ver vocês. Caleb é do nosso coração. Amém. Pois bem, depois de ver o vídeo do recanto e todo esse tempo que nós vimos, quem foi da saudade, quem não foi da vontade de ir. Quanta coisa a gente vive lá naqueles dias ao estar ali no recanto, quantas experiências boas e que tempo bem aproveitado a gente tem de estar ali no recanto. Não dá para especificar assim tudo que a gente vive, mas vocês tiveram uma noção bem pequena, eu digo assim com toda certeza, uma noção bem pequena do que é estar ali no recanto por quase uma semana, E eu tenho de agradecer a Deus, em primeiro lugar, por sem merecer, mas Deus nos tem dado tantos privilégios pelos quais eu agradeço. Especialmente também ao pastor Jonas Pimentel, pela tão grande consideração conosco, com minha família, com nossa igreja, e sem a gente merecer. Então eu tenho orado e pedido a Deus, Deus sustente e abençoe ao pastor Jonas nesse trabalho, e grato a Deus por estar aqui mais uma vez. Desejo corresponder conforme a vontade de Deus com o que Ele nos tem chamado. Para falar do recanto, eu queria mencionar apenas um nome, que é a irmã Vilma Alves do Couto. É uma das pioneiras desse tabernáculo, nesta igreja, desde a fundação da igreja, e é uma mãezona para nós todos, e eu queria que ela ficasse de pé por um instante, pois eu vou fazer menção dela. Deus abençoe, irmã Vilma, obrigado. É a tia da piscina que é só usada por crianças, meninas lá no recanto. Deus abençoe, irmã Vilma. E nesse vídeo que passou agora por um breve instante, passou um quadro que tem lá no recanto, e eu trouxe também outro quadro bem aqui no púlpito, e queria que vocês vissem. Esse quadro foi feito pela irmã Vilma. E lá no recanto tem mais 2 quadros que ela montou de quebra-cabeças. Dá para ver as pecinhas daí? Pelo vídeo? Você já viu um quebra-cabeças? A irmã Vilma gosta de quebrar cabeça para montar isto aqui. Mas esta mensagem que eu quero mostrar com esse quadro, ela não é uma mensagem que é nova, é um destaque do pastor Jonas Pimentel, que eu nem sei se ele percebeu a profundidade da mensagem que ele pregou.
E eu achei maravilhosa e estou apenas fazendo um destaque pregado lá no Recanto. E vou mencionar para vocês. Quantas pessoas encontram com a gente, abraçam, cumprimentam e têm uma tão grande consideração conosco, mas eu quero mencionar a mensagem do pastor Jonas, que está aqui. Cada um de nós é apenas uma pecinha do grande quebra-cabeça de Deus. Você é uma pecinha e eu sou outra pecinha. Cada um dos que está ouvindo, perto ou longe, você é uma pecinha desse quebra-cabeça. Essa foi a mensagem do pastor Jonas. Não tem uma pecinha maior do que a outra, nem mais importante do que a outra. Tem? Não tem. Todas do mesmo tamanho, mas não é igual. Uma não cabe no lugar da outra. E está ouvindo? Uma pecinha não cabe no lugar da outra. Se faltasse uma pecinha aqui, faria falta. Preste bem atenção nisso, hein? Talvez você esteja passando por tanta luta, baixa estima, perseguição. Saiba que você tem um lugar e a sua ausência é sentida, faz falta. Aleluia, isso é maravilhoso. Cada uma tem a sua característica, não adianta trocar de lugar. Você só fica no lugar em que você deve estar. Você só encaixa em um lugar. Quer mais uma mensagem? Vou dizer uma. Todos nós formamos uma imagem que não é a minha e não é a sua. É a imagem do grande artista. Aleluia! E nós todos, vocês aqui pela internet, nós em todos os lugares, nós formamos a imagem de Cristo. Se alguém porventura está se sentindo orgulhoso, um pouquinho olhando por cima, saiba que nós somos todos do mesmo tamanho. Se alguém está se sentindo um pouco para baixo, saiba que nós todos somos do mesmo tamanho. Nós temos uma parte no quadro de Deus. Guarde essa mensagem aí no seu coração. Deus abençoe a irmã Vilma. Esse quadro aqui faz parte do que ela montou. Até a moldura é a mesma do que tem lá no Recanto. Lá tem dois. Um ali na área principal, o outro na entrada do estúdio do pastor Jonas. E aí fica registrado isso aqui que eu achei maravilhoso. Eu vou deixar isso aqui por essa mensagem. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Queria ter apresentado antes dos irmãos ficar de pé a minha família, mais uma vez. Cada pastor tem gratidão de ver o seu povo no encontro. Eu tenho incentivado os meus a virem a um encontro de pastores, a estarem presentes até no Recanto. Os jovens especialmente, eu quero que eles tenham companheirismo com outros da mesma fé. E eles estão aqui. Eu gostaria que, se tivessem, pelo menos levantassem as mãos, pois agora não dá mais para ficar de pé, já que todos já estão de pé. Os irmãos de Trindade, de Lusiânia, de Santana que estiverem, só para mim ver. Deus abençoe, Deus abençoe. E os diáconos, orgulho de vocês, Deus os abençoe. Obrigado. Minha família está ali, minha mãe, minha irmã deve estar também, minha esposa, minha filha, a irmã Miriam está ali. Deus abençoe. Vamos ler a escritura em Apocalipse, capítulo de número 6, verso 1 e verso 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Para vencer. Aleluia. Aleluia.
Senhor Jesus, nosso Pai, Tua Escritura é lida, a Tua Palavra é mencionada, pois ela é o principal entre nós, e eu te peço humildemente, vem vivificá-la, para que ela se torne vida para cada pessoa, vida caso haja enfermidade, vida caso haja tristeza, vida para o que está porventura passando por problemas de toda sorte. Envia a Tua Palavra para o nosso coração vivificada. É o que te pedimos, ó Pai, que o enfermo seja curado, a alegria retorne ao coração, que haja incentivo do Espírito para se alinhar no caminho do Senhor. Em nome de Jesus nós rogamos, pedimos esta bênção, agradecemos. Amém, amém. Vamos nos assentar e ouvir o conjunto cantar o hino Justo és Senhor. Parabéns para o conjunto. O irmão Brana gostava do roxo, lilás, púrpura. Eu não sei se vocês sabiam, mas parabéns. Canta o conjunto. Senhor, nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Justo és, Senhor, nos teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras. Santo estás, santo estás, os que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Esperto estás, estás dos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Aleluia, Graças a Deus, Deus os abençoe. O irmão Brana pregou mensagens com a mesma escritura, o mesmo tema, e falando até as mesmas coisas, repetidas vezes, mais de uma vez, algumas mensagens mais de uma vez. O poderoso conquistador, do dia 10 de janeiro de 1958, é bem possível que você não tenha ouvido esta mensagem. Esta noite eu desejo ler no livro de Apocalipse do Senhor Jesus os 2 primeiros versículos do capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso,
e para vencer. Meu assunto esta noite, por algum tempo, será o poderoso conquistador. Eu creio de todo o coração que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Vou repetir. Eu creio de todo o meu coração que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Agora existem muitos ensinadores que discordarão disso. Eu, na verdade, não tenho muito estudo. E muitas vezes eu estudo a Bíblia em tipos. E como os tipos são sombras, e se entendermos o conceito da sombra, então chegaremos ao entendimento daquilo que é real. Como aconteceu no dilúvio no tempo de Noé. Nenhuma gota de água caiu até que Noé e todos os que foram salvos do dilúvio entraram na arca e as portas foram fechadas. E vimos também que nenhuma bola de fogo caiu do céu sobre Sodoma e Gomorra, até que Ló saiu daquela cidade e ficou livre do julgamento que ali cairia, pois o justo não julgaria. O justo juiz não julgaria o justo com o injusto. O crente já foi julgado quando Cristo foi julgado em seu lugar. Seria injusto se um Deus santo nos julgasse novamente, depois de já ter aceitado o nosso julgamento através de Cristo. Agora vamos ao nosso assunto, o poderoso conquistador. O homem gosta de conquistar. E na verdade é uma excelente coisa conquistar. Um conquistador é aquele que vence o seu inimigo. Inclusive esta é a razão, creio assim, da Escritura dizer: somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores, pois Ele venceu por nós. Os homens, geralmente, nos anais da história, sempre celebram suas vitórias após realizarem avanços e conquistas. Dizem que quando o líder alemão Adolf Hitler conquistou a França, ele se sentou sob o arco do triunfo e assistiu seu grande exército marchar, seus tanques desfilarem, seus aviões sobrevoarem até escurecerem os céus. Mas aquilo não durou muito, porque se um homem quer ser um conquistador, seus objetivos têm que ser bons, seus motivos têm que ser bons. Se você não for honesto no jogo, você perderá. Você tem que ser verdadeiro para ser um vencedor. Nenhum trapaceiro ganha o jogo. Hitler nunca seguiu as regras. Ele queria todo o poder e toda a glória para si mesmo. Por isso ele estava errado em seus objetivos. E qualquer homem que tenha os mesmos objetivos e maneiras que Hitler, terminará da mesma forma que ele terminou. Dizem que o grande Constantino, quando estava a caminho de Roma, teve um sonho pouco antes da batalha ser travada. Naquela noite, antes de dormir, ele estava preocupado com o resultado da batalha que aconteceria logo na manhã do dia seguinte. Então ele sonhou com uma cruz branca e uma voz que dizia: com este sinal vencerás. Ao acordar, ele ordenou que seus soldados pintarem uma cruz branca em seus estudos. E ele venceu aquela batalha. Outro personagem que me vem à mente, há alguns anos eu estive em Waterloo, na Bélgica, onde um homem chamado Napoleão encontrou sua derrota de forma sangrenta e tormentosa. Enquanto eu andava por ali, alguém me entregou um livrete, eu comecei a ler a história desse grande homem. Ele foi um grande guerreiro, conquistou o mundo aos 33 anos. Porém, ele também tinha objetivos maus. Ele queria o poder para si mesmo e queria que todos o temessem. O mundo inteiro tremeu diante da figura de Napoleão aos 33 anos, com o pensamento de que ele era um homem mau, um assassino. E ele começou como um proibicionista e morreu como um alcoólatra.
Você pode conquistar através do mal, você não pode conquistar através do mal, somente o bem prevalece. Você nunca vai conquistar se enchendo de conceitos denominacionais. Você só vai conquistar quando remover os embaraços da sua frente e deixar que o Espírito Santo entre através de todo o corpo de Cristo. Nunca conseguiremos conquistar tendo por base os interesses próprios. Deus se aborrece com o pecado e não permitirá que ele triunfe através do mal. Napoleão morreu aos 33 anos como o conquistador do mundo, mas o pecado o conquistou. Porém, houve outro homem que morreu aos 33 anos de idade e que conquistou o mundo, conquistou o inferno, conquistou a morte, conquistou todos os inimigos da raça humana. Este foi o nosso bendito Senhor Jesus, o poderoso conquistador. Ele não veio para conquistar para si mesmo. Seu objetivo era fazer a vontade de Deus que o enviara. Ele não lutou por si mesmo, ele se doou. Na cruz ele disse: eu poderia agora orar ao meu Pai, e ele me daria mais de 12 legiões de anjos, mas ele veio para conquistar para a descendência caída de Adão. Ele veio e conquistou todos os inimigos da descendência caída de Adão, e eles foram colocados sob seus pés. Eu posso ver o poderoso conquistador, nosso Senhor, quando ele esteve aqui, ao lado de um homem acorrentado, amarrado pelo poder demoníaco. Nenhum exército podia conter sua força, nenhuma prisão o segurava, ninguém conseguia vencê-los. Os espíritos malignos o afastaram do meio das pessoas, fazendo-o morar nos sepulcros. Qualquer um que cruzasse seu caminho era vencido por ele. Mas um dia, um pequeno homem colocou seus pés ali. A Bíblia diz: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E aquele demônio pensou: agora é a hora que eu vou vencer aquele sujeito. E eles se apossaram do homem e foram se encontrar com ele. Porém, quando eles correram em direção a ele para vencê-lo, ele ergueu os seus olhos e eles mudaram de ideia. Ao invés de tentar vencê-lo, eles lhe disseram: tu, santo Deus, por que vieste nos atormentar antes da hora? Eles sabiam que naquele momento haviam encontrado o adversário deles. O grande conquistador dos céus estava presente. Ele não era fisicamente grande o suficiente para quebrar grilhões. Ele não era suficiente capaz de segurar um homem possuído por demônios. Porém, nele habitava o poder do Deus Todo-Poderoso, a quem os demônios tinham de se curvar. Ele conquistou esse inimigo, e a descendência de Adão, até então atada a tal espírito, passou então a ter o privilégio de tomar o nome deste grande poder conquistador e expulsá-lo. Eu posso vê-lo, o poderoso conquistador, quando ele entrou no quarto da sogra de Pedro, deitado ali com muita febre. Então, sem dizer uma só palavra, se aproximou, tocou-lhe na mão, a doença foi vencida. Ele conquistou a doença para a descendência de Adão. Um dia, quando estava viajando, há 4 dias, seu amigo que lhe era próximo morreu. Ao chegar ali, os vermes sob sua pele já comiam seu corpo. Aquela mão que ele apertou, aqueles ombros que ele abraçou, agora estavam conquistados pela corrupção e pela morte. Posso vê-lo de pé perto de onde estava Lázaro, com os olhos cheios de lágrimas, e clamar: Lázaro, vem para fora. A corrupção teve que devolver a sua vítima, a morte teve que devolver a sua alma, pois o poderoso conquistador havia falado. Isso ele fez por toda a descendência de Adão. Eu estou tão feliz por ele também ser meu amigo.
Pois se Jesus tardar, é desta forma que cada um de nós haveremos de descer à sepultura. Uma noite, quando ele atravessava o mar, os poderosos elementos da terra se conturbaram. Ele descansava na parte traseira de um barco, quando o grande temporal de vento se levantou e subiram as ondas por cima do barco. Em pouco tempo o barco se encheu de água, os discípulos temerosos se aproximaram dele e o despertaram. E ele, despertando, repreendeu-os, dizendo: ó vós de pequena fé, onde está a vossa fé? Em outras palavras, vocês têm me visto fazer todas estas coisas dia após dia? Vocês viram o endemoniado ser liberto e posto em perfeito juízo? Vocês viram a febre deixar a sogra de Pedro? Vocês viram um morto ressuscitar? E onde está a vossa fé? E ele olhou para cima e disse: cala-te, aquieta-te. E todas as ondas se aquietaram como um bebê nos braços da sua mãe. Os ventos e o mar lhe obedeceram. Do outro lado do lago, onde seguiam por um percurso, vivia uma mulher que gastara tudo quanto tinha para ser curada. E ainda continuava doente, com um fluxo de sangue. Os médicos com os quais ela gastou seu dinheiro tentaram diligentemente ajudá-la. Eles fizeram tudo que podia, mas ainda assim o fluxo de sangue continuava. Então ela ouviu dizer que Jesus estava indo naquela direção. Aleluia! Glória a Deus! E ela correu para a margem do lago, no meio da multidão. Ela lutou o que pôde até que suas forças se acabaram. Mas pela sua fé, ela estava decidida a apenas tocar na orla das suas vestes. E assim ela fez. Ao tocar o poderoso conquistador, aquela doença que havia desafiado os médicos teve que render ao seu poder. E dessa forma o fluxo de sangue foi cessado. Lembram de quando a morte entrou na casa de Jairo? Sua filha única, de 12 anos, estava muito doente. E eles, prostrados, rogaram a Jesus que viesse. Porém, quando ele estava próximo na casa de Jairo, alguns mensageiros os encontraram e disseram: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre, está tudo acabado. É assim que nos encontramos às vezes. Achamos que não há mais esperança. Mas Ele ainda é o poderoso conquistador. Quando toda a esperança se vai, Ele ainda permanece o mesmo. Naturalmente eles acharam que estava tudo acabado. Porém, os preciosos olhos do nosso Senhor Jesus se voltaram para Jairo. E ele disse: não temas, crê somente e verás a glória de Deus. E Jesus entrou nos domínios da morte, o lugar onde somente no final dos tempos, para o destino da filhinha de Jairo, seria revelado. Mas percebe você que o princípio e o fim estavam ali ao lado dela? Aleluia! E ele pegou na mão dela e clamou dizendo: levanta-te, menina. E a morte foi vencida, e ela se levantou e viveu. O maior inimigo que o homem já teve foi a morte, para todos os homens. Mas um dia ele foi ao Calvário, ali na cruz ele decretou de uma vez por todas a vitória para toda a humanidade. Ele venceu o maior inimigo que o homem já teve. Ele venceu a morte por todos nós. E quando ele morreu, não foi o fim. Ele ainda era o poderoso conquistador. E a Bíblia diz que ele foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão, os quais em outro tempo rejeitaram a mensagem de Enoque e de Noé, e aqueles em Sodoma e todos que tinham rejeitado os profetas. E ele testificou a eles que ele era o significado da mensagem de todos os profetas, o poderoso conquistador. Mas eles haviam passado da vida para a morte. Haviam cruzado a linha divisória e não havia mais esperança para eles.
ele adentrou nas regiões do diabo, os demônios os pôs em fuga, ele foi diretamente para o abismo mais escuro do inferno, estando ainda com seu corpo imóvel na cruz, ainda em sua existência, e ele ainda era o grande e poderoso conquistador. Sua existência, mesmo após passarem mais de 1900 anos, ele ainda é o poderoso conquistador, e ele sempre será. Quando ele chegou diante das portas do inferno, vamos inferir um pequeno quadro aqui. Eu posso ver o diabo sair ali e dizer: até que enfim te peguei, até que enfim você veio para cá, sempre tentei destruir essa semente, pensei que havia te pegado quando matei Abel, tinha certeza que havia te pegado quando matei os profetas, também estava certíssimo que havia te pegado quando decapitei João, mas agora aqui está você, você está no meu reino, você está sob o meu domínio, você está sob o meu poder, pois você morreu como um pecador. Oh, eu posso ouvir Jesus dizer: Satanás, eu sou o Filho de Deus, nascido de uma virgem. Meu sangue ainda está molhando a cruz. Eu cumpri cada um dos requisitos que eram impostos à descendência caída de Adão. E agora eu venho aqui para conquistar e assumir o controle. Ele então move a mão em direção do diabo, agarra as chaves da morte e do inferno, pendura-as do seu lado, chuta o diabo para os abismos de onde ele pertence. E ele ainda era o poderoso conquistador. Logo, ele volta para a terra, triunfante sobre a morte e o inferno, decretando vitória sobre a sepultura. E ao subir pelo excelso caminho, ele ouve cânticos de louvores e sabe que se aproxima dos portais do paraíso. E ali era onde estava esperando aqueles que ouviram a mensagem de Noé e dos profetas. Eles não podiam subir, pois como o sangue de touros e bodes e ovelhas não podiam espiar, ainda pairava uma névoa de pecado sobre a terra. Dessa forma, eles estavam esperando num lugar chamado paraíso. Havia uma névoa de pecado sobre a terra, e por isso eles não podiam subir. Somente aquele que havia descido é que podia subir. Então ele caminha para o portal do paraíso, bate levemente na porta. O pai Abraão abre a porta e fica perplexo por alguns segundos. E logo grita: Sara, vem aqui um momento. Não é este aquele para quem você assou os bolos? Aleluia! Não é este aquele para quem você assou os bolos? Não é este aquele a quem naquele dia se sentou debaixo do carvalho? E Sara disse: esse é aquele que estava de costas para a tenda e que viu meus pensamentos quando eu ri no meu coração, após ele ter dito que ficaria grávida na minha velhice. E então Jesus respondendo disse: filhinhos, eu vim para vos levar. Eis que eu tenho vencido esta coisa horrível chamada pecado. E um outro homem chega ali, atrás de Abraão, que ao olhar mais de perto, acima do ombro de Abraão, também fica perplexo. É o profeta Daniel, que logo diz: esta é a pedra que eu vi ser cortada do monte sem mão, e que esmiuçaria e consumiria os reinos do mundo. Neste momento o outro homem aparece. É o profeta Ezequiel. E ao ver Jesus disse: aí está a roda, do meio da outra roda que eu vi girando no ar. Cada um deles o viam na forma que eles o haviam pregado.
De repente aparecem 3 homens correndo e passam por Abraão procurando pelo Senhor. Eram Sadraque, Mesaque e Abednego. E choram e clamam em alta voz, dizendo: este é o homem que estava conosco na fornalha ardente, quando fomos lançados por Nabucodonosor. Oh, meus amigos, esta noite nós temos cantado para Ele, nós temos louvado para Ele, temos contado sua história ao redor do mundo. Quão grandioso será quando o virmos como a rosa de Saron, o lírio dos vales, o mais belo de milhares para as nossas almas, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Rei da glória. E o Senhor diz a eles: sigam-me. E ele parte com todos os santos do Antigo Testamento para a terra além. Ele, com suas vestes banhadas em seu próprio sangue, os conduz e conquista o espaço acima. Bendito seja o seu nome! E ele rompeu a névoa do inferno que cobria a terra e abriu um espaço no céu para que toda a descendência perdida de Abraão pudesse orar pela vitória. Ele conquistou o espaço, ele conquistou o pecado, ele conquistou a morte, ele conquistou o inferno e a sepultura e subiu triunfante para além das estrelas mais distantes, para além da lua, para além do sol. Ele subiu com os santos do Antigo Testamento. Oh, que grande marcha foi aquela! Como real conquistador. Após algum tempo, eles avistam aquela cidade gloriosa. E Abraão diz a Sara: venha ver, querida. Ela chama também a Isaque, a qual chama também Jacó, e que também chama José. Quando eles chegam perto de Abraão, ele diz: aquela é a cidade que eu vi, cujo artífice e construtor é Deus. Peregrinei pela terra procurando por essa cidade, sem jamais encontrá-la. Mas agora aqui estamos nós, diante dos seus majestosos portões. Embora eles fossem homens íntegros, ainda assim foi necessário que o poderoso conquistador vencesse o pecado para conduzi-los àquela bela cidade. Da cidade saía um brilho intenso, singular, seus portões perolados eram reluzentes, e lá estava Jesus à frente, marchando. Naquele instante os anjos sobem nos pináculos dos altos edifícios para olharem a grande multidão que marcha. E ao se aproximarem, ouve-se o grande brado dos santos do Antigo Testamento que dizem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória, o poderoso conquistador. Os anjos bradam de volta e dizem: quem é este Rei da Glória? E os santos do Antigo Testamento dizem: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E os portões se abrem, e ele coloca ao lado daquele grande portão a velha e rude cruz, para que todo homem e mulher que passar por ali se curve perante ela e reconheça que ele, como o poderoso conquistador. E os anjos em seus milhares de milhares bradam e entoam em sua voz louvores ao Senhor, enquanto o grande Senhor dos Exércitos leva o cativo o cativeiro e dá dons aos homens, marchando pelas ruas daquela grandiosa cidade. Não era como a marcha de Adolf Hitler sob o Arco do Triunfo. Naquele reino de glória, os anjos cantam e louvam a estrela da manhã, enquanto ele vai marchando pelas ruas da cidade como um poderoso conquistador e que vencera os pecados do mundo, trazendo triunfalmente com ele. Os justos, eles marcham pela cidade até chegarem diante do trono. Ali no trono está o poderoso Jeová. Ao chegar Jesus diante do trono, se ajoelha e diz: Pai, eis que tenho terminado a obra que me deste para fazer. Paguei a dívida resultante do pecado. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, e o inimigo foi derrotado lá. Estes são os teus filhos que pacientemente esperaram por esta hora.
Posso ver quando o pai diz: suba aqui no meu trono, meu filho, e senta-te aqui, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. E ali no trono se senta o poderoso conquistador. Confiando em sua palavra, creio em tudo que ele diz, confiando nele como o meu tudo, como o meu fôlego, como a minha vida, com tudo que eu tenho, eu nesta noite me entrego totalmente a ele, de corpo, de alma, de espírito, esperando pela sua segunda vinda em glória. Quando eu estou triste, confio nele. Quando eu estou alegre, confio nele. Quando estou doente, confio nele. Quando estou perdido, confio nele. Aconteça o que acontecer, confio nele. Aleluia! Aleluia! Vem-me à mente um pequeno incidente que aconteceu há algum tempo. Creio nunca ter dito isso em público antes. Eu estava caçando nas montanhas Adirondack. Minha mãe é meio índia e por causa disso eu amo a floresta. Nem mesmo a minha conversão me tirou isso. Eu amo a floresta e as montanhas e elas são minha recreação. Outro dia eu estava dizendo à minha esposa: querida, Deus tem me ajudado em tudo que eu faço. Eu sou um insignificante pecador. Eu sou um insignificante pescador. Entretanto, obtive alguns prêmios nacionais por pescar nos lugares mais inacessíveis, aonde nenhum pescador iria. É o Senhor. Eu consegui atirar com um rifle a uma distância de 550 a 640 metros. Algo totalmente inexplicável, e ainda acertar o alvo 33 vezes seguidas, não passando eu de um insignificante atirador. É o Senhor. E eu achei que eu era um exímio homem do mato, que eu nunca me perderia numa floresta. E então, na época que eu estava recém-casado, eu levei Meda, minha esposa, e Billy, meu filho, para as montanhas Adirondack. Billy era um pequeno garoto ainda, e sua mãe havia morrido há cerca de 5 anos. Estávamos sentados numa pequena varanda esperando o guarda chegar. E eu disse: vou dar uma andada por aí e caçar algum servo. Vocês esperem aqui que quando o guarda chegar, ele abrirá a cabana para vocês entrarem. E assim eu os deixei naquela pequena varanda e entrei na floresta. E eu fui descendo pela montanha, achava que conhecia tão bem o Adirondack que podia identificar cada árvore que eu encontrasse. Mas quando você chega a um determinado lugar e pensa que realmente conhece tudo, você acaba descobrindo que, na realidade, você não conhece nada. Seguindo uma trilha, depois outra, fui caçando, entrando cada vez mais para o interior da floresta. Finalmente avistei o grande cervo que eu estava rastreando e atirei nele. Começava a ficar tarde, mas ainda estava dentro do horário de voltar que havia prometido a Meda, que seria por volta das 14 horas. Então eu cobri meu servo ali e iniciei a minha volta para a cabana. Assim que comecei a voltar, percebi que havia baixado uma névoa atrás do vale e que caía um pouco de neve, mas continuei andando. O fato é que, após um longo tempo andando, eu voltei exatamente para o lugar onde eu tinha deixado o meu servo. E isso me preocupou. Comecei novamente a voltar e mais uma vez estava eu de volta onde estava o meu servo. Os índios chamam isso de a marcha da morte, pelo fato de você estar andando em círculos. A essa altura, os ventos já tinham ficado bastante fortes. Todo mundo sabe que nas montanhas, quando desce aquele nevoeiro, você mal consegue ver a sua mão na sua frente. A única coisa a se fazer é encontrar um abrigo, se esconder bem, ter algo para comer, se tiver encontrado, e ficar ali até passar um mau tempo. Mas eu não podia fazer isso. Eu tinha uma esposa e uma criança naquela floresta. Eles certamente morreriam por causa daquela tempestade. Por isso eu não poderia demorar.
Então tentei mais uma vez, e depois de ter ido mais longe que eu achei que deveria ir, eu pensei, bem, eu estou perdido. E de repente eu pensei, espere um minuto, Bill Brana, você não está perdido, você apenas pensa que está. Sente-se um instante e pense um pouco. E ao me sentar, com a neve soprando acima, rajadas de vento torcendo as árvores, derrubando-as, pensei novamente na minha esposa e no meu filho. Meda nunca saía da cidade, a menos que fosse para uma rápida ida ao campo e logo estar de volta. O que ela poderia fazer ali, estando eu perdido nas montanhas? Ela iria ficar desesperada e morreria antes do amanhecer, ela e meu filho. Relutante eu disse, mas você é um inexperiente homem do mato para se perder. Você sabe que o instinto está te falando para ir por este caminho, pois o vento sopra contra o seu rosto ao subir a montanha, e agora você tem que soprar em suas costas ao descê-la. E então eu parti mais uma vez para outra tentativa. E assim que eu comecei a andar, ouvi uma voz que dizia, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. E eu disse, parece que eu estou ficando fora de mim, eu estou até ouvindo uma voz falando comigo. Dei uma sacudida na cabeça e disse a mim mesmo, vamos rapaz, mantenha o controle, siga em frente. Agora você está indo na direção da cabana. Mas eu estava errado. Sem saber, eu estava indo na direção do Canadá. E aquela voz continuou falando, eu sou o Senhor, socorro bem presente na hora da angústia. E aquilo foi falando cada vez mais forte dentro de mim, até que por fim eu parei, coloquei minha arma ao lado da árvore, tirei meu gorro da cabeça, ajoelhei-me e falei, Senhor, eu não sou um homem do mato, eu estou perdido, sou um pobre, miserável e infeliz, não sou nem mesmo digno de viver, mas por favor, tenha misericórdia da minha esposa e do meu filho. Eu pensei que eu poderia conquistar qualquer tempestade, qualquer floresta, mas eu descobri que eu não sou um conquistador. E enquanto eu orava, eu comecei a me sentir melhor. Então me levantei e comecei a andar novamente. Alguns passos adiante eu senti que o poderoso conquistador colocou a mão no meu ombro. Eu parei assustado. Pensei que estava sozinho na floresta. Eu me virei para ver quem havia colocado a mão em meu ombro, mas não havia ninguém ali. Naquele momento eu olhei para trás e vi a torre da montanha, um marco que sempre usei para me orientar naquela floresta. Eu, juntamente com os guardas florestais, havíamos esticado um fio telefônico daquela torre até na cabana. E eu conhecia bem o caminho ao longo daquele fio, pois tinha ajudado a esticá-lo. Olhando eu para a torre novamente, constatei que sem saber eu estava caminhando para a morte, mas Ele, que é o socorro bem presente na hora de angústia, o que foi aquilo? Aquilo foi a sua mão poderosa afastando a neve para que eu pudesse ver a torre. Foi Ele quem conquistou o vento e as ondas para os seus discípulos. E naquele momento Ele estava conquistando aquela tempestade para mim, acabando com uma terrível tempestade para salvar um perdido miserável como eu. Então virei meu rosto em direção àquela torre, me mantendo sempre em direção a ela. Estava ficando cada vez mais escuro, mas mantive meu rosto voltado para aquela torre. Agora sim, eu sabia que a qualquer momento encontraria o fio que ia da torre para a cabana, e que naquela cabana havia uma varanda, onde eu encontraria minha esposa e o meu filho. Enquanto eu caminhava, eu ia cantando, eu estou confiado em meu Senhor, eu estou firme em sua palavra. A certa altura eu pensei, como eu gostaria de sentir aquele fio de telefone na minha mão. E eu fui andando com a mão levantada na expectativa de encontrá-lo. Já estava quase perdendo as esperanças quando de repente minha mão bateu em algo. Era o fio. Eu agarrei-me naquele fio, joguei minha arma no chão, tirei o gorro da cabeça lá mesmo no escuro, chorei como um bebê. Eu sabia que era Deus que tinha me ajudado.
E que no final daquele fio, minha esposa e meu filho esperavam por mim. Segurei firme no fio durante todo o caminho montanha abaixo, até chegar em segurança onde estavam os meus queridos. Irmão, houve um dia em que eu estava mais perdido do que esta vez. Eu ouvi uma voz que me disse: eu ainda sou o poderoso conquistador que pode limpar todos os seus pecados. Então eu estendi minha mão para o poder de Deus Todo-Poderoso, que me fez estremecer todo o meu ser, da cabeça aos pés. Manterei minha mão segurada em sua mão, pois no final desta jornada me espera o meu Salvador, e os meus queridos também. Manterei minha mão segura neste fio que leva da cruz à glória, e confiarei nele até morrer. Ele conquistou todos os meus inimigos, conquistou minhas doenças, conquistou os meus pecados e me fez mais que vencedor em Jesus Cristo, aquele que conquistou tudo para mim. Oh, amigo pecador, se você está perdido, se você está sentindo que precisa segurar na mão dele, a mão que te conduzirá à segurança, a hora é agora. A hora é agora. Estenda a sua mão e agarre-se a ele, senão as tempestades desta vida irão te alcançar e você estará perdido para sempre. Inclinemos nossas cabeças e oremos. Gratos a Deus por tua palavra, Senhor. Homens e mulheres vencedores, vencedores é o que nós somos. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo profeta, obrigado pelo poderoso conquistador que já nos deu a vitória nesta noite. Quem estava doente, estava. Quem estava perdido, encontre-se agora com Cristo. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus os abençoe. Agora você levanta suas mãos e peça para Jesus continuar abençoando o pastor Gideão, o seu ministério, sua família, que Deus continue com ele a cada dia. Como nós vimos aqui nesta noite, nós ouvimos a voz de Deus e por isso nós estamos alegres, fomos ajudados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Podemos dizer? Graças a Deus, aleluia. Irmãos, lembrando que amanhã nós teremos a escolinha das crianças a partir das 7h30 da manhã. Amanhã meia hora mais cedo, então às 7h30 nós teremos a escolinha com as crianças e logo em seguida escola com toda a igreja. Lembrando aos pastores e seus familiares que vocês sairão aqui pela esquerda, pela porta 7 e os demais irmãos pela porta 10. Lembrando também que o escritório do nosso saudoso pastor Joaquim se encontra aberto para aqueles que desejam visitar o escritório do nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. E o memorial também, logo após que você sair de dentro do templo, aqui da igreja, logo à sua esquerda, ali próximo ao balcão dos diáconos, está o memorial. Você também pode estar visitando. Agora cumprimente um ao outro, diga para o seu irmão, para a sua irmã, Deus continue te abençoando. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e
Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Este mundo seguirão as suas leis.